Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou professor de literatura e estou aqui para falar com vocês sobre leitura e literatura. Bom, minha gente, na nossa última aula esta em que fiz uma análise de um soneto do poeta Manuel Maria Barbosa do Bocage, poeta português, Árcade, eu terminei esta aula falando um pouco sobre a questão da leitura, da alfabetização e do letramento. Quando nós começamos a aprender a ler, nós estamos sendo alfabetizados. Mas na medida em que as nossas leituras vão se tornando mais constantes, a leitura vai se tornando um hábito e o nível dela também vai, né, elevando-se no que se refere, por exemplo, a vocabulário, temáticas, linguagem, o trabalho com a palavra, né? À medida que essas coisas vão acontecendo, o nosso nível de leitura vai melhorando cada vez mais. Quer dizer, nós saímos da condição de alfabetização para passar para uma condição um pouco mais sofisticada de alfabetização, que é a de letramento. Então aí nós estamos nos tornando pessoas letradas, capazes de ler todo e qualquer tipo de texto e produzir sentido, né? Debater, escrever, responder questões relacionadas a este texto. Você deve estar se perguntando por que eu vou ler poesia, por que eu vou ler sonetos, ou sonetos do Bocage, um poeta que morreu lá no século XVIII. Para que isso? Bom, minha gente, veja bem, leitura de poesia, né, tem gente que lê poesia porque acha bonito, né, acha as palavras bonitas, gosta do texto, gosta de poesia. Outras pessoas já não só acham a coisa bonita, ou seja, não lê a poesia só com o coração, mas lê também com a mente. De que maneira? Lê pensando a linguagem. Né? Lê com o objetivo de conhecer vocabulário, conhecer outros modos de dizer, mas na verdade, o que a gente tem que entender é que da mesma forma que uma pessoa vai a uma academia para buscar condicionamento físico, certo? Nós devemos ir às bibliotecas, né, ou procurar os livros para buscar condicionamento mental, intelectual, né? Humildade também, né? Quem abaixa a cabeça para um livro, ou seja, no ato de ler o livro, né? Quem abaixa a cabeça para um livro, pode ficar de cabeça erguida, sempre, né? Sem arrogância, claro, mas ficar sempre de cabeça erguida, porque sempre terá argumentos, sempre terá conteúdo, né? Quando a gente deixa de ler um determinado livro, um determinado autor, por causa do vocabulário dele, por causa da linguagem dele, nós estamos abdicando, né? Nós nos abdicamos, nesse caso, de um direito nosso de saber, de conhecer. Né? Então, quando eu ensino literatura e leitura, o meu objetivo principal é libertar os meus alunos, é fazer com que eles sejam capazes de ler todo e qualquer tipo de texto, produzir sentido sobre todo e qualquer tipo de texto, ter argumentos para escrever, para falar, para debater, né? E uma das coisas muito importantes que nós hoje em dia percebemos é que as pessoas não têm muito vocabulário, né? E isso se dá principalmente pela falta da leitura. Quanto mais eu leio, mais palavras eu conheço. E se eu tenho curiosidade, eu vou atrás de um dicionário para saber o significado, as aplicações, os usos dessas palavras. Com isso eu vou me tornando mais íntimo delas e vou enriquecendo cada vez mais o meu vocabulário. Se eu tenho muito vocabulário, eu enriqueço também os meus argumentos, a minha capacidade argumentativa, né? Eu faço, por exemplo, uso dos sinônimos, dos parônimos e todos os outros recursos da língua, né? Semânticos,
morfológicos, sintáticos, eu posso fazer uso desses recursos, né, à medida que eu vou tomando cada vez mais intimidade com o meu idioma, com a minha língua. Então, por isso que é muito importante. Outra coisa muito importante é, eu leio poesia, agora eu não estou falando de mim, estou falando assim, nós devemos ler poesia para fazer um exercício mental, para adquirir condicionamento mental. Por quê? Porque há embutido em cada poema, em cada estrofe, em cada verso, um jogo de raciocínio lógico, muitas vezes até matemático, certo? Que não é ciência exata, e é aí que está a dificuldade, e que muitas pessoas não conhecem, só os iniciados, né? Que têm o hábito de ler, poesia, porque cada poema é como se fosse um enigma, é um trabalho assim meio que de investigação, sabe? Uma coisa tipo Sherlock Holmes, sabe? Brincar de Sherlock Holmes. Se um dia você nunca brincou de Sherlock Holmes, se um dia você nunca brincou de detetive ou coisa semelhante, desculpe, mas você não teve uma infância assim muito diversificada, vamos dizer assim. Agora, é importante, né, entender que quando eu pego um texto literário para ler, eu tô com um enigma para decifrar. Eu tô com um mistério, né, para solucionar. E você tem que querer, né, solucionar este mistério. Porque não dá para viver com apenas 50 palavras. Não dá para passar uma vida inteira lendo um determinado só tipo de livro, ou só revista, ou só jornal. Né? Nós temos que, igual eu disse, temos que ampliar o nosso cardápio para que a leitura ela não só se torne um hábito, mas que também não se torne uma perda de tempo. Leitura nunca é perda de tempo, mas quando você lê muita coisa e muita coisa do que você lê não te acrescenta em nada, eu acho que você não ganhou tempo, não. Então o importante é você entender o seguinte, eu tenho que pegar um livro para ler, certo? E eu tenho que pensar assim, eu quero ler este livro, não porque a capa dele é bonita, não porque o autor é conhecido, é famoso, vende muito, certo? Eu tenho que ler este livro porque ele me é desconhecido. Né? O autor é famoso, muita gente fala dele, é um clássico, mas para mim é estranho. Então desafie-se. Né? Quando eu comecei a gostar mesmo de literatura, ainda na infância, eu comecei a pensar assim, eu quero ler aquele livro cuja capa não me agrada, cuja capa não me atrai. É aquele livro que olha para mim e fala assim, eu sou a Divina Comédia do Dante, e você, quem é? Eu já fui lido por milhares e milhares de pessoas que já morreram. E deixei de ser lido por milhares e milhares de pessoas que também já morreram, mas eu estou aqui, vivo, e te desafiando. Se você ler minhas páginas e me compreender, ótimo, será mais um. Mas se também você não ler, ou ler e não compreender, também será apenas mais um. Você passa e eu continuo sendo a Divina Comédia do Dante. Entenderam? Então é isso. Então é importante que vocês entendam que quando eu estudo um soneto, quando eu quero ler um soneto, seja por prazer ou por investigação científica mesmo, né, do estudo da teoria literária, da análise literária ou da própria linguagem, que seja, né, quando eu leio um soneto por prazer ou com um objetivo mais técnico, é importante vocês entenderem que eu leio sempre com o objetivo de acrescentar mais uma informação. Eu tenho muitos dos livros que eu tenho aqui, por exemplo, eu já li mais de uma vez e nunca uma leitura foi igual à outra. E quando eu pego um livro, um autor que eu nunca li, eu me vejo reaprendendo a ler. Reaprendendo a ler. E em processo de alfabetização e letramento. Então,
A gente tem que ter humildade, porque não dá para saber tudo sobre os livros, não dá para saber tudo sobre os grandes autores, os grandes filósofos, não dá para saber. A gente, na verdade, quando a gente estuda muito, a única coisa que você realmente aprende, penso eu falo por mim, é a melhorar o nível de suas perguntas, a melhorar o nível de seus questionamentos. Suas perguntas ficam melhores. Agora, respostas, essas vêm depois. Até lá.